E aí, amigo provedor, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um Intellect News. No episódio de hoje, a gente vai falar a respeito de algumas modificações que vão entrar no setor de telecomunicações que podem impactar bastante vocês. Vamos falar sobre impostos, sobre normativas que vão ser modificadas. Então, a gente vai conversar aqui. Trouxe para participar desse episódio o André e ele vai estar conversando conosco aqui, passando a respeito de uma modificação que está para ser votada na semana que vem, que vai ser muito importante dentro do nosso setor. Vamos lá, André. Maravilha, então. Olá, pessoal. Me apresentando, meu nome é André, eu sou supervisor comercial aqui no Grupo Intellect e hoje, como o Arthur disse, eu vim trazer para vocês algumas notícias importantes no mercado de telecom e que vocês precisam estar a par e estar acompanhando aí no nosso mercado. A primeira delas é com relação ao veto à prorrogação da desoneração da folha de pagamentos. Tá? O que seria essa desoneração na folha de pagamentos? Basicamente, as empresas ali que estão desenquadradas no Simples, elas têm que pagar uma parte do INSS do funcionário, INSS patronal. Esse valor é em torno ali de 20% do valor da folha de pagamentos. Então, é um valor bem alto para o provedor, para a empresa ali ter que pagar para o governo. Entretanto, em 2011, eles fizeram uma desoneração, que seria, ao invés de você pagar esses 20% em cima da folha, você poderia pagar em torno de 1 a 4,5% da sua receita bruta. Então isso acabou diminuindo o recolhimento dos impostos para 17 setores, incluindo eles o de telecomunicações. Amigo provedor, essa modificação ela é muito importante e ela pode estar acarretando no aumento de imposto, porque foi desonerado uma vez e o governo está passando por uma recessão, a gente precisa recolher mais impostos. O governo precisa, né? A gente não. Mas o que pode acontecer então é que, caso isso seja aprovado, tem um aumento e impacte aí, principalmente, né? Isso se aplicaria para os provedores aí que estão desenquadrados do Simples Nacional, correto? Exatamente. Tá. Até por uma estimativa ali do FENINFRA, que é um órgão ali que auxilia os provedores de internet, a conta é que em torno de, pode até chegar a duplicar ou triplicar a folha de pagamento de alguns desses provedores já um pouco maiores. Então isso inviabilizaria ter uma mão de obra muito grande, o que levaria, primeiro, a corte de funcionários e segundo, uma modificação nas relações de trabalho, porque ao invés de contratar aquele funcionário ali como CLT, pode-se buscar algumas outras formas de contratação, como por exemplo, transformar os técnicos de campo em MEI, ou mesmo, o pior dos casos ali, deixar ele apenas como autônomo, fazendo pagamento por fora ali, sem nenhum respaldo do governo. Então, esse é o principal problema que esse aumento de impostos pode trazer, tá? E por que o governo está fazendo isso, visto que, em teoria, esse governo ele deveria prezar pela manutenção dos empregos? Porque eles estão com uma situação fiscal muito complicada. Então, para eles aumentarem a arrecadação por conta da dívida que só vem subindo nos últimos anos, eles precisam pegar esse dinheiro de algum lugar. E de onde pegar? De onde já estava sendo desonerado. Então, ao invés de eu criar um novo imposto, eu apenas veto, né, a prorrogação dessa desoneração e aí tem um aumento dessa arrecadação. Essa é a questão, pessoal. Então, para quem estiver desenquadrado, pode estar acontecendo isso aí. Isso está em tramitação na Câmara primeiro, né? Exatamente. Como o Arthur citou mais cedo, a gente tem na semana que vem uma votação ali no Congresso para ver se derruba esse veto ou se mantém esse veto do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Pelo que indica, o Congresso ele está muito a favor de derrubar esse veto. Tá? Como eu disse, são 17 setores muito fortes, tanto econômica, mas politicamente falando também, eles têm um lobby muito forte. Então, a chance de ter um veto, ter uma derrubada a esse veto é muito grande. Isso, querendo ou não, atrapalha até para o Fernando Haddad, que ele está tentando fazer levantar alguns outros pontos de aumento de arrecadação, que precisa passar pelo Congresso, pelo Senado. Isso pode até abalar um pouco as relações dele com essas duas casas, o que mais para frente poderia dificultar o Brasil se manter ali com uma dívida em níveis aceitáveis. São bastante cenários, bastante fatores envolvidos nessa situação de impostos. Isso é um cenário que a gente vem acompanhando, tradicional do governo, aumentar a arrecadação para conseguir equilibrar as contas, né? E nessa, quem vai pagar a conta sempre somos nós, né? Quem é empresário sabe que a conta vem
em cima do empresário, do empreendedor brasileiro, né? Então, fiquem cientes, acompanhem essa votação na semana que vem, cobrem dos deputados, né, um posicionamento a respeito disso. Então, acompanhem, pessoal, isso aí pode estar impactando o nosso setor. Bom, vamos falar de coisas um pouco melhores, né? Começamos pela notícia ruim, vamos falar de coisa bacana, sobre presença dos provedores dentro do mercado e sobre o que vocês podem estar incluindo de serviços aí. A gente sabe que a realidade de fornecer hoje telefonia móvel ainda é um pouco complexo devido às normativas e regulamentações, o famoso STFC e por aí vai, o STFC para telefonia fixa, mas mesmo assim as derivações para você atender com móvel ainda é complexo, né? E as operadoras hoje elas têm muito mais assinantes em telefonia móvel do que propriamente em banda larga. Hoje o cenário ele é composto por mais provedores atendendo na banda larga, atendendo com internet do que as operadoras no Brasil. Mas o que está por vir disso aí, André? O que o governo tem pensado? O que pode acontecer para facilitar o provedor aí a operar como uma operadora de telefonia móvel? Bacana você ter trazido essa questão da maior parte das grandes operadoras, elas terem um faturamento maior até na rede móvel do que na fibra ótica. Para trazer em números, a gente tem os pequenos provedores ali, né, que a gente chama de PPP, com 60% do mercado de fibra ótica. Então, para você ver, né, da fibra ótica que a gente atende ali, basicamente hoje quase o país inteiro, 60% são de pequenos provedores. Olha. Porém, desses 60% ali, se for pegar no mercado todo de telecomunicações, o faturamento total desses pequenos provedores bate 17%. Tá? Então, para você ver, em torno de 98% a 99% dos provedores atendem ali o Brasil inteiro, só que eles só têm 17% do mercado em faturamento. As grandes operadoras ainda detêm 83%. Então, é um número muito alto. E onde que entra o MVNO nisso, né? Mas para explicar um pouco melhor, esse MVNO, ele é uma operadora móvel virtual, tá? Então você não precisaria fazer com uma grande operadora, fazer ali construção de torres, antenas, a infraestrutura como um todo você não precisa montar, você aproveita a infraestrutura de uma grande operadora. Hoje a maior do mercado ali que trabalha com MVNO, né, que subsidia, é a TIM, exatamente. Então, você pode fazer ou uma parceria com a TIM, propriamente dito, se você já tiver esse porte, ou mesmo contratar um intermediário que faz essa ponte entre você e a TIM e você pode começar a vender os seus chips de internet. Então, ao invés de você trabalhar apenas com a fibra ótica, que é o que a maior parte dos provedores ainda faz hoje, você começa a angariar essa parcela de mercado aí também de rede móvel. Isso vai ser muito bom para os pequenos provedores, porque hoje a gente tem essa grande dificuldade de diferenciação de mercado. E até uma propaganda bem legal que eu sempre falo, e quem tiver a oportunidade de assistir, é uma propaganda da Vivo, que eles chamaram a atriz global, a Thaís Araújo, para fazer a propaganda falando, né, que a Vivo não só entrega a internet com fibra ótica, mas também o quê? Internet móvel. Porque ela fala assim na propaganda, não faz sentido você ter uma internet na sua casa e uma internet no seu celular diferente. Então, para o provedor de internet, se fosse alguns anos atrás, seria inviável competir com uma Vivo. Hoje não. Infraestrutura, custo. Exato. Então, hoje tem essa possibilidade de você, pequeno provedor, conseguir ter também uma rede móvel aí para você. Então, isso, pessoal, é uma maneira de vocês agregarem um serviço que, garanto para vocês, a percepção do assinante final é muito maior em cima da telefonia móvel. Eu garanto para vocês que é mais funcional do que você entregar um serviço de streaming, um serviço de música ou qualquer coisa nesse sentido. Porque esses serviços, dificilmente a gente vai ter acesso ao maior streaming do mercado, que é o Netflix, que é muito complexo fazer uma parceria com eles ali para você ofertar dentro do combo. Vocês vão ofertar streamings menores, com uma plataforma menor, que não são tão assistidos pelo público, então não gera tanta atração, tá? Porém, internet móvel, todas as pessoas do Brasil precisam, né? A gente tem hoje no Brasil aí mais celulares do que pessoas, temos mais linhas de celular do que habitantes no país. Então, assim, é muito funcional e é uma coisa muito útil. Todo mundo precisa do celular para ir trabalhar, o pessoal usa o celular o tempo todo durante o dia. Então, assim,
isso sim, eu digo que é um SVA muito funcional. Quem tiver a oportunidade, tiver a possibilidade de fazer parceria com empresas desse tipo ou chegar diretamente na TIM para fechar esse tipo de parceria, faça. É sim um diferencial e é sim uma remonetização da tua base, uma maneira de fidelizar cliente, trazer novos clientes. Por quê? Outra questão, o brasileiro tem uma tendência a ser cômodo. Então, muito dificilmente o cara vai ficar pegando uma operadora e um provedor e ficar trabalhando com situações diferentes. Ele quer pagar um boleto só e resolver o problema dele, ter telefonia e internet no celular e na casa dele. Então, assim, olhando por esse lado, é muito interessante, né? Ainda mais se realmente ficar mais fácil esse processo, esse caminho aí que antes era muito complexo, ser encurtado. Então, assim, pensem bastante nisso para 2024, coloquem isso no planejamento para estar buscando isso daí, porque isso sim, eu garanto que seria um diferencial, porque hoje ofertar streaming e música, quase todos os provedores estão ofertando. Então, assim, tentem se diferenciar, ofertem algo que o mercado ainda não tem, né? Sejam os primeiros, porque daqui a pouco isso vai estar saturado também, mas sejam vanguardistas, né? Vão à frente. E é importante, principalmente aquele pequeno provedor que o custo vai ser muito alto, não vale a pena ir atrás disso agora. Já tem soluções muito baratas, tá? Igual eu falei, tem esses intermediários, você não precisa chegar direto numa TIM para tentar uma negociação. Não, você tem esses intermediários que vendem pacotes pequenos. E qual que é o benefício ali também pro assinante final, né? O assinante final, qual que é a maior reclamação de internet móvel? É suporte, ligo, não atende, eu preciso falar com o robô. Isso não acontece com um pequeno provedor. O mesmo diferencial que se tem de contratar um pequeno provedor em contrapartida de uma grande operadora é esse atendimento mais próximo. É pensar, ter planos ali que façam sentido para a sua região. Então você conhecendo o teu mercado, conhecendo as pessoas que você atende, você vai ter um diferencial competitivo muito grande com as grandes operadoras. Então você consegue sim trazer esses clientes. O preço ali, ele vai ficar na média igual, tá? Até as grandes operadoras mesmo não tem uma diferenciação muito grande de preço, mas você consegue bater nesses diferenciais principais e mudar aquela situação. Não ter mais só 17% do mercado, que é o que acontece hoje, mas aumentar esse faturamento do lado dos pequenos provedores. Exato. Então, eu já falei no último vídeo do canal, a gente tem que pegar muito das técnicas que as operadoras usaram e tentar replicar, porque elas desbravaram o mercado, elas não nasceram gigantescas. A TIM ou a Claro não nasceram com 30 milhões de assinantes, elas nasceram com 0 assinantes e foram crescendo as suas operações ao longo aí de décadas. Então vamos entender, estudar o caso deles, ver o que eles fizeram para disruptar o mercado aí e tentar usar essas técnicas, né? As operadoras viram essa questão da telefonia móvel aí desde sempre trabalharam com isso. Quando houve a chegada do 3G, eu me lembro ainda da chegada do 3G, a chegada do 4G, bombaram os planos aí e hoje é o maior faturamento deles. Vejam, então eles acabaram pivotando de internet fixa, internet residencial para internet móvel, porque eles vislumbraram esse mercado novo. Então, assim, a gente tem que utilizar as boas ideias e reduzir, obviamente, adaptar elas para o cenário do provedor, mas são ideias funcionais, não são ideias sem embasamento, né? Eles têm uma equipe gigantesca que pensa nisso, então vamos seguir a ideia deles que funciona. Funcionou para eles, então com certeza vai funcionar para o provedor, tendo esses diferenciais, tendo o atendimento que as operadoras ao longo do tempo foram perdendo, essa humanização aí, se distanciando do assinante. Então o provedor tem essa vantagem de estar próximo, estar junto com o assinante. Então é um diferencial sim, e quem puder buscar essa questão do MVNO, a gente recomenda muito e é muito funcional. Perguntem para amigos que têm isso aí, vocês vão ver que é realmente muito diferencial. Tem até times tendo, né? O Corinthians tem o chip do Timão, que também é nesse sentido, eu acredito que devo operar em cima disso daqui. Até um ponto interessante, hoje a maior operadora, a maior rede móvel virtual é de uma empresa que não tem nada a ver com a parte de telecomunicações, é dos Correios. A dos Correios, vocês vejam, então é tão funcional que até uma empresa estatal tem essa questão. Então, assim, vamos buscar coisas novas para 2024 para colher resultados diferentes, pessoal. E para a gente, não menos importante, mas para fechar isso, está tendo uma movimentação da Anatel em relação a uma simplificação de normas, né?
Ao longo da pandemia, a gente que trabalha nesse setor de regulamentação, era impressionante, era cada mês sair uma resolução diferente, modificando, anulando um outro termo, foi impressionante, vocês não têm noção da quantidade de normas que saiu ao longo da pandemia, que não sei por que saiu tanta norma assim, né? Eles estavam meio sem serviço e foram fazendo norma, então saiu muita normativa. Então agora, no cenário contrário, a Anatel está tentando dar uma enxugada, sintetizar um pouco desse processo, até para ficar mais fácil para eles regularem tudo isso, porque quanto mais lei tem, mais difícil fica de regular, então é melhor sintetizar o processo. Então, nos próximos meses aí, a gente pode estar verificando algumas modificações e algumas normas sendo simplificadas. Não é que não vai existir normas, mas que elas vão ser condensadas em normas maiores e mais simples. Essa é a tendência que a gente tem visto no mercado. Bom, André, mais alguma pontuação? Com relação à parte da simplificação regulatória, realmente é um projeto ali mais para o ano que vem, do Conselho Diretor da Anatel. A ideia não é acabar com a regulamentação, mas sim simplificar, principalmente para você, provedor, que muitas das vezes ali não consegue, precisa buscar em muitos lugares essas regulamentações. De forma, a Anatel, a ideia é transformar isso numa grande regulamentação para telecomunicações. Vai ter a divisão ali de SCM, vai ter essas divisões ainda, porém o principal é, no mesmo lugar, a gente ter uma regulamentação de telecomunicações. Então seria uma centralização de canais ali. A Anatel já veio nessa linha, já modificando e trazendo tudo para um sistema, porque antes era um sistema para SCM, um para SEAC, um para STFC, então era bem era uma divergência muito grande ali de informações em cada um dos sistemas, eles não se comunicavam entre si. Então era bem complexo, hoje já é feito por dentro do próprio mosaico, você faz muita coisa ou quase tudo pelo mosaico, então já está nessa linha aí. Porém, isso é para o ano que vem, a gente sabe que a Câmara e o Senado entram em recesso agora no mês de dezembro, né, se eu não me engano dia 20 ou um pouquinho antes, e voltam só em janeiro. Então, isso vai ser postergado para o ano que vem, mas isso vai ajudar aí os provedores, então essa é uma das notícias boas que a gente traz para vocês. Pessoal, esse foi o Intellect News de hoje. Se vocês tiverem dúvidas a respeito de algum dos temas que a gente abordou, quiserem ter mais informações, dentro do Grupo Intellect a gente lida com todas essas situações, a gente tem um escritório de contabilidade especializado e a Intellect mesmo ela faz toda a parte de regulamentação, tá? Então se vocês precisarem de mais informações, quiserem saber um pouco melhor, mais detalhado, deixa aqui nos comentários que a gente responde vocês, beleza? Não se esqueçam de se inscrever no canal, dar um like aí e ativa o sininho para receber notificações quando saírem os novos vídeos. Beleza, pessoal? Grande abraço, até a próxima!